Olá, estamos aqui para falar mais de um assunto sobre espiritualidade e autoconhecimento. Meu nome é Dani Lobo e o tema que a gente vai falar hoje é Atlântida, cristais e a conexão com o momento atual que nós estamos vivendo. Então é um tema bastante interessante, esperando só o pessoal entrar. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, no meu canal Dani Lobo. Lá tem esse vídeo e outros vídeos bastante interessantes. Oi, Carla, seja bem-vinda. Quem quiser é só entrar no canal YouTube Dani Lobo e lá tem muito vídeo bacana que tem a ver com o assunto de hoje e outros assuntos interessantes. Dando mais só uns segundinhos para o pessoal entrar. Para quem for entrar, o pessoal está sendo avisado que a live começou. É um assunto interessante, é um assunto importante da gente refletir, da gente ver. Mariana querida, tudo bem com você? Saudades de você, que bom que você está aí, que bacana. Eu também, Carlinha, muito prazer enorme receber você aqui. Saudades de você, né? A gente não dá para se ver presencialmente, mas o que importa é que a gente está sempre em contato, né? Por aqui. Então vamos começar a falar do nosso assunto, porque o nosso tempo aqui vai, né? Vai passando e tá na hora da gente começar. Carla, querida, minha querida aluna também entrou. Que bom que você tá aí. É um assunto que super interessa a nós, a você também, né? Amanhã a gente tem aula de cristal. Tem tudo a ver com a nossa aula de amanhã. Então vamos lá, gente. O assunto eu coloquei, se eu não me engano, às vezes eu coloco o título, não olho, não anoto e posso mudar um pouquinho o título. Ana Paula, seja bem-vinda. O título é Atlântida, cristais e a conexão com o momento atual que a gente está vivendo. Primeiro, me veio uma vontade grande de falar algumas coisas sobre Atlântida novamente para refrescar a nossa cabeça, a nossa mente. Na primeira live que eu fiz aqui no Instagram, que não tem mais porque foi no meu Instagram antigo que eu perdi, e eu perdi todos os meus vídeos, eu refiz, essa live está no YouTube, mas não está aqui no Instagram mais. A primeira live que eu fiz, eu expliquei para vocês que as pessoas ainda, tem muita gente que se questiona assim, mas Atlântida existiu mesmo? Não é fantasia? Não é mito? Não, gente, Atlântida existiu, tá? Atlântida foi uma civilização que existiu e foi muito importante para o nosso planeta, muito importante para esse mundo que a gente está vivendo no momento. E se alguém quiser saber mais dessa parte científica, histórica da existência da Atlântida, eu recomendo vocês a buscarem 2 vídeos lá no YouTube muito interessantes. Vocês podem buscar os vídeos que falam de uma pessoa, de uma moça chamada Paulina Zelitsky, tá? Ela tem uma importância enorme nessa questão de provar Atlântida, porque eu vou falar rapidamente para vocês o que é a história dela. Ela tem uma empresa, se eu não me engano, tinha uma empresa que trabalhava com um sonar, com equipamentos de computador para buscar as coisas no fundo do mar. E ela foi contratada pelo governo de Cuba para ver se ela conseguia localizar uma embarcação que havia naufragado com aqueles tesouros, aquelas coisas de pirata, aquela coisa toda. E ela foi para lá, inclusive uma dessas TVs da TV paga, né, um canal desse importante que faz esse tipo de trabalho, fechou com eles, tipo assim, acompanhar essa busca, transformar isso num programa, etc. E ela assinou um contrato de confidencialidade com tudo que ela ia encontrar. Para resumir, vocês podem buscar o nome dela no YouTube que vocês vão encontrar essas informações que eu estou falando para vocês. Para resumir, quando ela estava lá buscando, essas embarcações, o que ela encontra debaixo d'água com sonar, com essa equipe, com esses instrumentos altamente desenvolvidos, tecnológicos, que mapeia o fundo do mar? Ela encontra simplesmente uma cidade.
Ela encontrou Atlântida, na verdade, pelo menos um pedaço de Atlântida. E a cidade com rua, com pirâmide, com construções, foi um negócio incrível, ela não esperava encontrar aquilo, só que ela tinha assinado um contrato de confidencialidade. Quando eles viram aquilo, falaram assim, não, a gente não vai colocar isso no ar, isso não. E ela não pôde compartilhar a descoberta dela. Então, o que ela fez? Eu acho que ela ficou inconformada com isso, porque seria a prova que a Atlântida existiu, que a Atlântida realmente afundou e está no fundo do oceano. Quer dizer, as ruínas de Atlântida estão no fundo do oceano. E ela fez o quê? Eu sei que ela fez um jeito de falar, como ela não podia falar sobre esse assunto, porque ela tinha assumido isso, ela fez um jeito de falar sobre um outro assunto e ela deixou ligado na tela do computador as imagens lá do que ela encontrou no fundo, que é uma forma indireta de que pudesse chegar a gente. Isso foi um acontecimento. Então, dá uma pesquisada no YouTube que vocês vão ver que é muito interessante. O nome dela é Paulina Zelitsky. Então, vocês podem procurar isso que vocês vão achar. Uma outra dica que eu dou para vocês, procurem no YouTube. Tem um programa do Jô Soares, antigo, em que ele entrevistou um professor chamado Francisco Javier Pelaez, tá? E o professor, o Javier Pelaez, ele fez um estudo sobre a Atlântida, ele pesquisou e ele encontrou até o ponto do Oceano Atlântico onde ela existiu. E a entrevista é interessantíssima. Ele escreveu um livro chamado W, que é um e-book, e que vocês podem entrar na internet, vocês vão achar o W para comprar, que ele conta uma história e fala os detalhes. É muito interessante porque ele tem um lado muito científico. E ele mostra no Google Map onde era, muito legal. Se vocês assistirem essas entrevistas também dele, é uma entrevista muito bacana. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso são provas. Eu estou falando, não é dizer só das minhas lembranças espirituais, das vidas passadas. A gente não está falando aqui de arqueologia psíquica, a gente está falando aqui de pessoas, cientistas, né, pesquisadores do lado científico, para quem precisa ainda dessas confirmações. Eu já não preciso, eu lembro, eu tenho certeza, isso nunca me foi dúvida. Mas o que é importante a gente entender, tá? Para tudo isso. Atlântida foi uma civilização muito, 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 muito importante, que alcançou um nível tecnológico muito alto, que tinha tudo para dar certo, que tinha tudo para ascensionar, quer dizer, para trazer para este nosso amado planeta, que é Gaia. Atlântida tinha tudo para, digamos assim, ser um adianto para o planeta, né? Para que a gente alcançasse um outro degrau evolutivo aqui. Mas a Atlântida falhou gravemente. Por que falhou moralmente? Porque no processo do desenvolvimento de Atlântida, e vamos colocar aqui que a Atlântida foi uma civilização que se desenvolveu ao longo, 40, 50 mil anos, não foi uma coisa rápida, tá? E ela é considerada a nossa história recente. Ela foi totalmente destruída há aproximadamente uns 1.500 anos atrás. Então, quando a gente fala de história planetária, a gente tem que esquecer o que a gente estuda na escola, né? E a gente tem que entender que o nosso planeta é muito antigo, que existe vida no nosso planeta há centenas de milhares de anos e que a Atlântida faz parte da nossa história recente. E ela é muito importante para o mundo de hoje. Por quê? Porque a maioria de nós que estamos aqui hoje, vivendo a transição planetária, vivendo esse momento do planeta, estávamos lá. Por isso que ela é tão importante. Ela é o berço da civilização atual. Ele é a nossa história próxima. História próxima por quê? Porque existe vida humana, tá? Num formato, outras civilizações já nasceram, cresceram, se desenvolveram.
evoluíram, desapareceram e foram nascendo outros, porque a evolução é assim. O planeta também evolui, a gente vai aprendendo, crescendo, mudando e a coisa vai. Existe há pelo menos, gente, pelo menos 200 mil anos. A gente está falando, então, 11.500 anos perto disso não é nada, tá? Só que isso tudo foi sempre escondido da sociedade. Por quê? Porque não interessava que as pessoas tivessem acesso a esse tipo de conhecimento. E uma das coisas boas que está acontecendo agora com a nova era é que a gente está tendo acesso a tudo isso. Acesso à nossa própria história, acesso à história do nosso planeta, acesso às nossas origens, acesso a entender a história do que a gente está vivendo hoje, por que a gente está passando por essa transição toda e por que ela é tão importante. Então, Atlântida é muito importante para nós, porque a maioria de nós estava lá. Eu particularmente acredito que todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live nesse momento, ou que entraram no YouTube, clicaram nesse vídeo por algum motivo, estão assistindo, é porque ouviram um chamado interior e porque o seu coração Atlante falou mais alto. E talvez tenha alguma coisa no que eu estou dizendo aqui hoje que vai tocar o coração de vocês, dentro da história de vocês. Porque a gente está nesse momento planetário, nesse momento de transição, onde os registros acásticos estão, digamos assim, a gente tem como acessar, a gente tem como conhecer, a gente tem como resgatar conscientemente, que resgatar a gente está resgatando, mas é uma oportunidade da gente entender o que a gente está resgatando. E essa oportunidade é uma oportunidade única. Por isso que a Atlântida é tão importante. Então, como eu ia dizendo, a Atlântida alcançou um altíssimo nível tecnológico, muito maior do que o que a gente tem hoje, sem medida de comparação, tá? Mas moralmente falhou. A questão, o grande erro da Atlântida foi moral. Foi uma questão moral. Porque o poder subiu a cabeça dos governantes e eles achavam que eles podiam tudo e que eles eram, tipo assim, que eles começaram a se achar, a gente é tudo, a gente é como se fosse Deus. Eles esqueceram que estavam subordinados às leis divinas, ao Criador. Eles se consideravam autossuficientes, porque na época que a Atlântida existia, acho que na maior parte do planeta era a civilização mais evoluída. Tinham outras civilizações em outros pontos do planeta, mas nenhuma tinha alcançado o que a Atlântida havia alcançado. E para a gente poder entender esse nível de desenvolvimento tecnológico, a gente precisa abrir a nossa mente. Abrir a nossa mente porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa tecnologia do nosso mundo, né? E no nosso mundo que está passando por essa transição, e isso vai mudar, vocês vão poder presenciar isso acontecendo, e quando isso acontecer, que vocês verem isso na TV, vocês vão se lembrar da gente que está aqui falando sobre isso. A gente precisa entender que até o presente momento, no nosso tipo de mundo, existem duas linhas de conhecimento principais. A linha da ciência, que a gente vai chamar de linha horizontal. É um conhecimento horizontal, conhecimento científico, né? O método científico. Que é o método, experimenta, vê como é que funciona, acontece e tal. E existe a linha vertical, que vertical é da espiritualidade. Então existe o conhecimento espiritual numa linha vertical e o conhecimento científico numa linha horizontal. Os dois são importantíssimos, os dois, na verdade, se complementam. Mas qual é a nossa falha do mundo atual? Nós separamos os dois. Então, as pessoas acham assim, isso aqui é espiritual. Mas cientificamente é isso. Naquela época de Atlântida, não existia essa separação entre horizontal e vertical. Não existia isso, gente. Existia uma coisa só interligada, essa separação não existia. Então eles foram muito mais longe que a gente, porque evoluir tecnologicamente inclui entender que tudo é energia, que tudo é vibração.
Então eles tinham um profundo conhecimento dos cristais, tá? E dos minerais. Especialmente, para vocês terem uma ideia, Atlântida utilizou 95% do potencial que os cristais de quartzo podem produzir e realizar. Nós, no mundo de hoje, não usamos nem 10%. E quando eu digo cristal de quartzo, eu não estou falando só do lado holístico de terapeuticamente de cura. Eles usavam para tudo, eles tinham cidades, eles usavam para abastecer a energia elétrica de uma cidade com uso de cristal. Eles tinham avião, eles tinham submarino. Então, quer dizer, tudo isso usando tecnologia cristalina, junto com uma outra gama de conhecimento, porque não existia diferença entre energia e ciência, era tudo uma coisa só. Não existia separação entre espiritual e ciência. Espiritual e ciência estavam interligados, então eles foram muito longe. Mas eles falharam moralmente, porque eles evoluíram em tecnologia, mas moralmente eles só pensaram em si, digamos assim. Eles subiu a cabeça, o poder subiu a cabeça. E falando isso, né, é muito familiar é uma coisa interessante, porque isso é muito familiar para o que a gente vive no mundo de hoje. A gente vê muito isso do poder subir a cabeça. Por que será? Porque muitas pessoas ainda trazem os ranços daquela época. Então, Atlântida falhou em ascensionar. Ela não ascensionou. Ela chegou a um ponto que ela foi longe demais, que ela passou dos limites. Se fazia muitas experiências genéticas lá. Clonagem, isso, nossa, se fazia muito. Então, eles passaram dos limites morais permitidos, digamos assim. Então, o cosmos, o Criador, falou, olha, desculpa, o meu olho está coçando. O cosmos, o Criador falou, não dá para continuar a partir daqui, porque isso está gerando um sofrimento. Eles estão se prejudicando mais do que ajudando o planeta a evoluir e do que o povo a evoluir. Então, Atlântida foi simplesmente destruída em 36 horas, de 48 a 36 horas, com terremoto, com maremoto, e foi tudo por água abaixo. E como vocês sabem, no meu livro, quem quiser ler o meu livro, meu primeiro livro que eu escrevi chama-se Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão assistindo que já leram meu livro, mas eu recomendo até para quem já leu, ler de novo com outros olhos, porque vai tocar o coração de vocês, porque esse livro conta, inclusive eu falo da época que eu vivia lá, que eu me lembrei dos meus erros, das minhas falhas, né? Mas o livro é interessante porque isso vai tocar o seu coração de alguma forma, da sua própria história pessoal, porque primeiro você vai se identificar com a Atlântida. Porque a Atlântida não era de todo ruim, ela não foi ruim o tempo todo. Ela foi um lugar espetacular, altamente civilizado. Depois é que ela começou a descer a ladeira, quando o poder subiu a cabeça e deu em tudo que deu. Mas como eu digo mesmo no livro, antes de tudo ser destruído, para aquela minoria que se manteve e consciente e subordinada ao poder divino, foi avisado que a Atlântida seria destruída e eles emigraram para outros pontos do planeta, levando consigo um pouco dos conhecimentos, para que aquele conhecimento não se perdesse. Só que eles fizeram o seguinte, eles falaram o seguinte, a gente não pode levar esse conhecimento tecnológico tudo para o mesmo lugar. Porque se a gente levar para um lugar só, e chegando lá, tiver uma pessoa que não for moralmente evoluída, vai cair no mesmo erro e vai ser outra civilização destruída, e a gente não quer que isso aconteça. A gente quer o bem, que o planeta, que todos possam prosperar pelo bem, pelo amor, corretamente moralmente falando, né? Então eles se dividiram em grupos e cada um levou um pedaço do conhecimento para um lugar diferente.
E foram onde outras civilizações começaram a prosperar subitamente, onde era uma civilização mais primitiva, de repente constrói pirâmide, começa a fazer um monte de coisa, como foi no México, com os maias e outras civilizações, Egito e por aí vai. Então, por que eu estou falando disso tudo? Porque nós estávamos lá, meus amigos, e a gente está aqui agora. E a gente está aqui para resgatar, por isso que a gente está vivendo esse momento de transição planetária. E nós estamos vivendo esse momento que está sendo uma grande oportunidade para a gente resgatar esses débitos do passado. E mais importante, para a gente entender a nossa história. Mas aí vocês vão dizer assim para mim, mas vem cá, como é que eu vou poder, como é que essa ferramenta, por onde que é essa porta para entender essa história? Uma coisa é certa, especialmente ligada à Atlântida, não só a Atlântida, ligada à questão das vidas passadas, para quem quer buscar, a gente tem que ter a vontade, o conhecimento está disponível, é aquela coisa, a gente tem que bater na porta e entrar, buscar o conhecimento. A gente está vivendo esse momento tão turbulento, pega a sua energia e investe numa coisa positiva. E uma forma que a gente tem de ajuda, que nos ajuda a ter uma ferramenta para ter acesso à nossa própria história, são os cristais. Os mesmos cristais que no passado de Atlântida foram digamos assim, a principal ferramenta daquela civilização foi construída em cima de uma tecnologia cristalina de altíssimo nível, né? É claro, veja bem, que a gente não vai alcançar o que eles tinham lá, nem de longe. Mas ainda assim a gente pode começar a trabalhar com os cristais e compreender. Para isso, primeiro a gente tem que entender os cristais. Então, quem tem essa vontade, eu recomendo fazer o curso de cristal. Tem minha aluna aqui, Carla Beatriz, está assistindo o vídeo, faz o curso comigo. Tantos alunos que já fizeram, que às vezes estão assistindo aqui, já fizeram o curso de cristais comigo. Eu recomendo a vocês o seguinte, façam um curso de cristais. Busquem, se vocês forem buscar livros sobre cristais, muito cuidado, tá? Por quê? Porque eu recomendo a pessoa comprar livro sobre cristal depois que ela já fez algum curso com alguém de confiança, que realmente entenda do que está fazendo, para que você possa peneirar, que você possa filtrar o livro. Porque nem tudo que você encontra escrito num livro sobre cristal é verdadeiro. Não que a pessoa esteja gratuitamente mentindo, porque às vezes ela não teve acesso ao conhecimento devido e à prática. Então eu sempre recomendo aos meus alunos que façam curso para aprender e dali para frente você vai peneirar. Mas, exemplo, existem cristais de quartzo límpido muito especiais, específicos. Eu ensino isso, Carla sabe disso, que faz aula comigo, já vai para o segundo módulo, sabe como é que funciona. Existem cristais que têm propriedades específicas que abrem as portas do passado, que abrem as portas dos arquivos, dos registros acásticos, que abrem... Existe um tipo de cristal chamado cristal arquivista. Cristal arquivista são cristais de quartzo límpido que já vieram com como é que eu vou dizer, programações inseridas no cristal, que foi inserido na época da Atlântida para preservar o conhecimento. Gente, na época que eu comecei a trabalhar com pedra, com cristal, você põe aí, a gente está em 2021, põe aí 20 anos, tá? Que eu trabalho com cristais. Há 20 anos atrás, o sonho de quem estudava cristais, como eu, quem trabalhava com isso, era encontrar um arquivista. A gente saía na loja para comprar cristal, parecendo um detetive daqueles de filme de Missão Impossível. Ai, vamos achar um arquivista, será que eu acho um arquivista? Será que eu acho um desse, um daquele, um de Isis? Aí assim a gente ia começar a procurar aqueles cristais incríveis. Era uma luta, ninguém achava. Era uma luta. Quando um conseguia um arquivista, falava, eu consegui comprar um arquivista, que maravilha. Hoje em dia, eu não compro cristal com a mesma frequência com que eu já comprei, mas quando eu visito aquelas lojas para comprar cristal, não tem uma vez que eu vá e que eu não ache um cristal mestre de quartzo, que eu não ache um arquivista. Eles estão jorrando, eles estão vindo para a superfície da terra. Hoje a gente acha isso com uma facilidade enorme. Por quê?
porque o momento do planeta está favorável para isso, as oportunidades que estão vindo. Essas oportunidades estão vindo para nos dar uma chance de acessar essas informações. E quando você compra um cristal, não basta você comprar o cristal, você tem que saber como fazer, você tem que saber como meditar com ele, você tem que saber como ativá-lo e ter a persistência de trabalhar, de fazer a vivência, de entrar em estado de alterado de consciência com ele, e uma hora ele vai te abrir essa porta, e quando ele abrir essa porta, você vai encontrar coisas que você jamais imaginou, você vai conhecer sobre si próprio, você vai ter acesso a outras informações, porque isso é possível, meus amigos. Está acontecendo, mas o conhecimento não vai cair no seu colo com você sentado na cadeira. Você tem que buscar, e não é só em relação aos cristais, esse conhecimento está aberto em todos os aspectos. Astrologia, o que você imaginar, você tem acesso à informação. No caso, para a Atlântida, para quem quer conhecer sua história pessoal com a Atlântida, não tem outro caminho que não seja com os cristais. Eu não vejo outro caminho sem ser os cristais. É possível que você tenha uma regressão espontânea sozinho, sem cristal? Claro que é possível. Mas o cristal, se trabalhado corretamente, porque cristal não é enfeite, não é brinquedo, se ele for trabalhado corretamente, ele te facilita muito esse acesso aos seus registros. Ele vai abrir uma porta. Ele vai te facilitar o conhecimento, para você acessar aquela informação. Por que eu vou acessar essa informação? Para a sua autocura. Porque se você entender o seu passado, você compreende melhor o seu presente, você vai lidar com o momento presente de uma forma melhor. É muito bacana. Por isso que toda aula de cristal que eu dou é uma parte teórica e prática. Se eu não der a prática, não adianta eu dar o curso de cristal. Eu quero proporcionar aos meus alunos uma vivência adequada para que eles possam aprender a andar com as próprias pernas e utilizar a ferramenta que está ali. E existem uma infinidade de tipos de cristal. Tem crânio de cristal, tem bola de cristal, tem cristal mestre, que são esses cristais naturais, tem arquivista, tem isso, tem uma infinidade. A gente vai falando de todos eles. Meu curso de cristal tem 8 módulos. E cada módulo você vai ter informação de um cristal de quartzo diferente, novo para trabalhar. E você vai escolhendo aquele que você se afiniza para você começar a sua caminhada. Mas vocês entendem por que os cristais estão ligados à Atlântida e são importantes? Todo Atlante, toda pessoa que viveu na Atlântida ama pedra, ama cristal. Isso não é o acaso. É porque era uma civilização construída em cima disso. E a gente não tem os 95% de uso. Mas o que a gente tem hoje, o acesso que a gente tem hoje com uma pedra, quando você trabalha ela corretamente, é um negócio impressionante. Eu digo isso porque eu vivencio isso e continuo usando eles no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas vivências, nos meus desdobramentos, porque sem essa ferramenta eu não teria como ter acesso a muitas informações que eu tenho. E eu digo a vocês que mesmo 20 anos trabalhando com cristal, eles continuam me surpreendendo. E eu percebo, tá? E olha que eu trabalho com cristal e faço vivência com cristal, disposição de cura com cristal há muitos anos. Como eu falei para vocês, aproximadamente 20 anos. Mas eu confesso a vocês que o que está acontecendo com os cristais de 2020 para cá tá muito mais intenso. Alguma coisa mudou na energia. Não é na energia do cristal, mudou na energia do planeta, nos nossos chakras, que está muito mais fácil a gente ter esse acesso. E se a gente ativá-los da forma correta, nossa, gente, tem pedras que eu tenho feito, eu digo isso a vocês como experiência própria, que eu tenho meditado e me desdobrado ativando essas pedras, que quando termina, a pedra parece estar fervendo. E que eu sinto a energia que emana da pedra a ponto de deixar meu braço dormente. E aí acontece abre aquela porta e você começa a ter um monte de insight, ver um monte de coisa que sem aquela pedra não seria possível. Então a oportunidade está aí para todos. Precisamos estudar.
Sem conhecimento não tem evolução. O conhecimento precisa caminhar junto com a moral. E a parte moral é a gente trabalhar o perdão, viver pelo amor, pela compaixão, refletir os nossos valores. E a parte do conhecimento é estudar e experimentar, porque não adianta só ler no livro. Aí você fala, mas como é que eu vou comprar um cristal desse? Você vai comprar o cristal e você, quando você faz um curso, que você vai ver os cristais com outros olhos, quando você chegar na loja, o que eu chamo de garimpar. Você vai um a um, você vai analisando, e se for para você achar um arquivista, o arquivista vai para sua mão. Se for para você achar um canalizador, ele vai para sua mão. E isso já é um indício que você está pronto para trabalhar com aquela pedra. Mas você não pode fazer isso se você não conhece como fazer isso. E você não pode fazer isso se você não colocar a sua atenção e a sua energia para isso. Porque os cristais são uma bênção da natureza. Eles são retirados da terra para nos ajudar. É um presente da Mãe Terra para nós. E quando ele trabalha, ele também está evoluindo. O cristal é vivo, gente, ele tem vida. E quando ele evolui, ele vai sair do reino mineral e vai continuar a evolução dele. Então, quando a gente usa um cristal numa disposição de cura, de desdobramento, de expansão de consciência, a gente também está beneficiando aquela pedra que está sendo útil, servindo ao planeta, e ela vai evoluir. Tá? Então, é muito importante, é muito bonito. E por que está aparecendo tantos? E por que esses cristais especiais estão aparecendo a rodo? Para nos ajudar agora. Porque nós precisamos dessa ajuda, nós estamos no plano físico, vivendo esse mundo exterior, que está turbulento. A gente precisa dessa ajuda para a gente se conectar ao planetérico e às frequências mais sutis. E os cristais fazem essa ponte. E os minerais nos auxiliam a equilibrar nossos centros de energia para que a gente possa estar bem. Então, isso tudo está ligado à Atlântida. E eu digo a vocês, meus amigos, Atlântida está renascendo, está ressurgindo através de cada um de nós, os Atlantes. Porque nós somos Atlantes, nós estávamos lá. De alguma forma nós falhamos. Mas de alguma forma, e pelo nosso merecimento, a gente deve estar fazendo as coisas mais certinho. A gente está tendo a grande oportunidade de estar aqui agora e fazer diferente. E descobrir a nossa própria história, encontrar a nossa própria história e compreender os momentos que a gente está vivendo no presente, curar o passado, pedir perdão e perdoar esse passado. Então vamos embora. Vamos, Atlantes. Vamos nos perdoar, vamos aceitar o convite de trabalhar pelo bem, de expandir a consciência, de trazer, porque está lá dentro de você um pouco desse conhecimento também. Quando você faz o curso, quando você aprende a usar uma pedra, eu não vou estar trazendo para você algo que você desconhece. Provavelmente eu estarei te relembrando, reativando algo que você já conhece e que estava guardadinho aí numa memória do passado. E que a espiritualidade superior está te conduzindo para você abrir essa porta. Então, gente, vamos lá, mas vamos ter o pé no chão, vamos fazer a coisa direita, cuidado com o livro, tá? Cuidado com tudo que você lê na internet, nem tudo pode, aí negócio de colocar cristal na lua, pelo amor de Deus, não pode colocar cristal na lua, hipótese alguma, gente, não funciona assim. É romântico, é bonito, mas não na prática, você vai desmagnetizar o seu cristal, você pode, entendeu? Em vez de você fortalecer ele, você vai enfraquecer. E outras coisas. A gente não pode usar qualquer pedra no corpo, em qualquer ponto do corpo. A pedra é viva, ela tem uma propriedade, ela vibra numa faixa vibratória, então ela tem que ser usada corretamente. Seria a mesma coisa, vamos fazer uma analogia para ficar mais fácil? Imagina se alguém te dá um smartphone,
né? Que tem tudo, que você pode baixar seus aplicativos, como nós estamos aqui agora, pode entrar nas redes sociais, mas você não sabe usar. Do que adianta você ter um smartphone se você não souber baixar um aplicativo? Do que adianta se você tem um smartphone se você não acessa a internet com ele? Você só usa o telefone. Então, a gente tem a ferramenta, a gente tem que aprender a usá-la, porque quando você aprender a usá-la, você vai aproveitar o máximo que ela tem para te dar. E com os cristais funcionam do mesmo jeito. E por que a conexão com o momento atual? Porque todos nós que falhamos na Atlântida estamos tendo a oportunidade de fazer diferente dessa vez. Por isso que nós estamos aqui. E por isso que a Atlântida é tão importante. Então, quem não leu, quiser ler meu livro, Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar, está disponível na amazon.com.br, o e-book exclusivamente lá. É um livro muito bacana, eu recomendo a todos lerem, porque eu conto a minha história pessoal, mas conto também como eu cheguei até essa história, tudo o que aconteceu desde 2013, que me abriu essa porta. E eu tenho certeza que a minha experiência foi o motivo pelo qual eu escrevi, pode ser útil para a sua. Porque você pode ler alguma coisa lá que vai bater com você e às vezes a gente pensa assim, eu tô ficando maluca, gente. Tô lembrando de coisa da Atlântida, tô vendo o passado. Não, você não está maluca. Nem maluco, tá? Isso é real. Nós somos seres multidimensionais. Está na hora da gente se conscientizar que nós somos seres multidimensionais e que nós podemos ter acesso às nossas vidas passadas e até mesmo, tecnicamente falando, acesso às vidas futuras, embora esse não é o nosso caso agora, porque todos nós coletivamente estamos resgatando a Atlântida. E os cristais são uma ferramenta que está disponível para quem quiser se conhecer, encontrar esse caminho, entender a sua própria história com a Atlântida. Os cristais são uma opção. Na minha opinião, a principal opção para você acessar esse passado. Porque a gente precisa desse instrumento de tecnologia cristalina de alta frequência vibratória, que não é do plano físico, ele acessa outros campos de energia, para que a gente possa nos ajudar a abrir essa porta. Porque sozinho, nessa faixa densa que a gente vive, é muito difícil. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje, dizer para vocês, busquem a Paulina Zelitsky no YouTube. Quem quiser, busque a entrevista do Jô Soares com o professor Francisco Javier Pelaez, que é uma entrevista muito bacana também, que fala de Atlântida. Outro esclarecimento, Atlântida existiu no Oceano Atlântico, tá? Existem muitos programas, muitos documentários que falam se a Atlântida existiu no Oceano Pacífico. Não foi. O Oceano Pacífico foi Lemúria, outra conversa, outra civilização, completamente diferente da Atlântida. Só para esclarecer, a Atlântida falhou moralmente e por isso foi destruída, a ponto da gente se questionar se ela existiu. Não sobrou pedra sobre pedra na superfície. Lemúria foi uma civilização altamente evoluída, altamente espiritualizada, moralmente evoluidíssima, que ascensionou coletivamente. Então, Lemúria deu certo e foi bem anterior à Atlântida e era no Oceano Pacífico, onde a gente hoje pode dizer que a Lemúria era onde é o Havaí hoje, tá? Quem quiser ler meu livro, meu segundo livro, Lemúria, Terra da Luz, Acessando os Registros Acásticos, vai entender a história da Lemúria. Recomendo ler primeiro da Atlântida para entender o início do caminho. Depois, quando você lê a Lemúria, e são livros interessantes que se complementam, porque na Atlântida, vocês vão ver no meu livro, tudo aquilo que deu errado, o que a gente errou, os problemas, porque a gente precisa entender o que deu errado para corrigir na gente. E no livro da Lemúria, que eu conto como foi a minha vida lá na Lemúria, tem o caminho do que a gente precisa fazer para passar por um momento difícil bem. Tem o caminho que é a prática meditativa e várias coisas que vocês vão ler no livro,
com meus contatos com a Mili, que se vocês lerem o livro, vocês vão saber quem é a Mili. E no livro da Atlântida, o Phineas, meu mentor, estava lá me ajudando o tempo todo, que eu amo demais. Eu amo demais os dois, a Mili e o Phineas, que sem eles nada disso seria possível e eu não teria essas informações para compartilhar com vocês. Então, eu recomendo a leitura, ambos os livros disponíveis na amazon.com.br. E por hoje a nossa conversa termina por aqui. E quem tiver interesse de fazer o curso de cristais, é só falar comigo. Amanhã, 14h30, vai ter módulo 2. Eu coloquei até aqui no Instagram o programa do módulo 2. Os módulos são independentes. E eu sempre ponho o programa, tá aqui numa postagem minha, só vocês entrarem na minha página do Instagram, que tem lá a postagem com a programa que vai ser aula amanhã. E em breve estarei abrindo um módulo 1, provavelmente numa sexta-feira à noite. É sempre um módulo por mês, cada módulo tem 3 horas de aula e cada módulo tem sua apostila e eu sempre mostro o programa antes, a pessoa saber se ela está a fim de fazer. Tá bom? Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato e eu passo as informações. Para minhas queridas alunas que estarão amanhã comigo, a gente se vê na aula de cristais amanhã e vai ser muito bacana. E todas as minhas aulas são teóricas, a gente aprende a teoria, que é importante, e prática, porque a gente precisa trabalhar a expansão da consciência. É para isso que a gente está aqui agora e essa é a nossa grande ferramenta. Agradeço a vocês a presença. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, porque hoje é só terça-feira. A gente ainda tem uma semana incrível pela frente, de muita energia positiva e elevação. Até o próximo vídeo. Paz e bem. Gratidão pela presença.